Sabe aquele medo de errar que às vezes toma conta da gente? A gente já sente vergonha pelo simples fato de pensar que a gente pode cometer um erro. E é exatamente esse sentimento que faz a gente não querer fazer, porque vai que a gente erra, né? E aí a gente acaba tendo aqueles comportamentos que a gente já conhece: procrastinação, autocrítica, dificuldade de tomar decisão. A gente se pega repetindo os mesmos padrões sem sair do lugar. E o que é pior, né? Porque a gente fica na nossa cabeça buscando a perfeição. E na hora de fazer, a gente trava. Porque aí a gente lida com a realidade, né? Perfeição não existe. A não ser eu, assim. Só que isso é uma visão distorcida de quem a gente realmente é e do que a gente é capaz de fazer. Uma maneira de enfrentar esse medo de errar é usar as próprias narrativas pessoais como ferramenta de transformação. Vou te dar um exemplo. Quando você revisita, lembrando aí as histórias que você vivenciou, as histórias de vida, você pode encontrar situações, experiências que você passou, que você sentiu todo esse medo de errar, mas que você superou, você conseguiu, você teve que ir. Não teve outra saída, entendeu? Ou você ia ou você ia. E você conseguiu, nos trancos e barrancos, mas conseguiu, certo? Então, uma das formas é você ter essas histórias como carta na manga, pra você se contar essas experiências. Se contar a própria história. Você não sabe como você faz isso? Ué, lembrando da história. Quando você lembra da história, você lembra do cenário, de onde você tava, quem tava envolvido, da emoção, dos sentimentos, dos conflitos. Você lembra de tudo. Você revive, você se conta essa história. Você pode fazer isso só pensando, você pode fazer isso escrevendo. E toda vez que vier os mais, mas eu senti muito medo. Claro que você sentiu medo. Uai, mas você não conseguiu? Então você tem que contar, se contar a história, sempre pelo ponto de vista da conquista, da superação, que você foi, teve que ir, não teve outro jeito, mas eu só fiz porque eu não tinha outra saída. Que bom! Então, mas foi, não foi? Você não superou? Você não cresceu? Você não conseguiu? Independente do que se passou ali no meio, o resultado não foi conseguir. Você tem experiências de vida assim, superação, de força, de conquista, mesmo com o medo de errar presente. Revisite essas histórias, se conte essas histórias, ao invés de você ficar dando tanto peso ao medo do erro. Você pode destacar nessa sua história quando você é o mais forte, mais sábia, mais preparada. É exatamente se recontar e revisitar essas histórias que vai fazer com que você mude a narrativa sobre você mesma, a maneira como você se vê, como você encara os obstáculos. Ao trazer à tona essas histórias, essas vitórias, a narrativa pessoal vira uma ferramenta de empoderamento. Se lembra do que você já passou e percebe que o medo do erro não precisa mais te controlar. Por isso que eu digo, quanto mais você conhece a narrativa terapêutica neural e domina o poder das suas próprias narrativas, mais fácil fica viver e explorar a vida. Se você não conhece ainda, me segue que você vai conhecer.